Você já parou para olhar o horizonte de Balneário Camboriú e se perguntar como isso é possível? Como uma cidade no litoral sul do Brasil, que até pouco tempo atrás era apenas um balneário familiar, de repente se transformou na Dubai brasileira. Você olha para cima e vê torres que rasgam as nuvens, prédios que desafiam a gravidade e parecem tocar o céu. Não é apenas concreto e vidro. Tem algo a mais ali. Parece que existe uma força invisível, um acordo silencioso, algo que permitiu que apenas uma empresa, uma única sigla, desenhasse quase todo o horizonte dessa cidade. Estou falando da FG Empreendimentos. Mas hoje, eu não vou te contar a história chata corporativa que você lê no jornal. Eu quero te contar sobre o pacto. E calma, não estou falando de nada sobrenatural ou assustador. Estou falando de um alinhamento perfeito, quase secreto, entre ambição, engenharia, natureza e poder. Um pacto que fez com que uma família de origem humilde se tornasse a dona dos céus do Brasil. Fique comigo até o final, porque vamos revelar como eles planejam construir o maior prédio residencial do mundo, superando recordes globais, e qual é a tecnologia alienígena que impede esses prédios de caírem com o vento. Acredite, o que está por vir nos próximos anos vai fazer o que existe hoje parecer brinquedo de criança. Mas antes de desvendarmos esse mistério, eu tenho um desafio rápido para você. Desce aqui embaixo, clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho. É de graça, e você garante seu lugar na primeira fila para conteúdos que explodem a sua mente. E agora, a parte mais importante. Eu quero saber até onde nossa voz está chegando. Comenta aqui embaixo. De qual país e de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero ver quem é a pessoa que está mais longe de Balneário Camboriú agora. Valendo! Vamos começar essa jornada. Imagine um barbeiro. Sim, um homem simples, cortando o cabelo no interior, com a roupa suja de poeira da roça. O nome dele é Francisco Graciola. Guarde esse nome. Ele é a mente por trás do pacto. A maioria das pessoas olha para o One Tower, aquele prédio gigantesco já entregue, e vê apenas luxo. Mas a verdadeira história começa no chão de terra batida. O primeiro ponto desse nosso pacto secreto foi firmado com a própria ambição. Francisco não queria apenas construir casas. Ele queria tocar as estrelas. Dizem que a diferença entre o louco e o gênio é apenas o resultado, certo? Pois bem, quando ele olhou para Balneário Camboriú, ele não viu uma praia. Ele viu um tabuleiro de xadrez onde as peças seriam de aço e concreto. Mas para dominar uma cidade inteira e transformá-la na capital dos arranha-céus, você precisa de mais do que vontade. Você precisa que a terra deixe você construir. E aqui entra o segundo ponto do nosso pacto, o acordo com a natureza. Muita gente se pergunta, por que Balneário? Por que não o Rio de Janeiro ou Santos? A resposta está escondida centenas de metros abaixo dos seus pés. É um segredo geológico. O solo de Balneário Camboriú esconde uma rocha sã, um tipo de basalto extremamente duro e resistente. Para a FG levantar torres de 300, 400 e futuramente 500 metros, eles precisavam ancorar esses gigantes em algo inabalável. É como uma árvore gigantesca. Quanto mais alta ela quer ir, mais fundas precisam ser as raízes. A FG investiu em tecnologias de fundação que perfuram o solo como se fossem agulhas hipodérmicas gigantes, buscando essa rocha-mãe lá no fundo. É um pacto de estabilidade. Enquanto outras cidades sofrem com solos moles que limitam a altura, Balneário disse para a FG, pode subir, eu aguento. E eles subiram. Agora, olhe para o One Tower. Ele já está lá, imponente, entregue. Foi por um tempo o maior residencial da América Latina. Mas você tem noção do que é morar lá? Não é só sobre ter dinheiro. É sobre viver em uma obra de engenharia que respira. Sim, o prédio respira. Quando o vento sul bate forte no litoral catarinense, essas estruturas precisam dançar. Se elas fossem rígidas demais, quebrariam. A engenharia da FG criou um sistema onde o prédio tem uma flexibilidade calculada. É imperceptível para quem está jantando na sala de estar, a centenas de metros do chão, mas a estrutura está trabalhando, dissipando a energia dos ventos. Eles usam um concreto que não é normal. Não é aquele cimento que a gente compra no depósito da esquina para rebocar muro. É um concreto de ultra alto desempenho, desenvolvido em laboratórios, capaz de aguentar pressões que esmagariam um submarino. Eles tiveram que bombear esse concreto a quase 300 metros de altura. Imagine a força das bombas necessárias para vencer a gravidade e levar toneladas de material líquido para o topo do mundo. Isso não é construção civil.
É ciência de foguetes aplicada à arquitetura. Mas a FG sabia que para dominar o jogo, não bastava ter a tecnologia. Eles precisavam de aliados poderosos. Ninguém constrói um império sozinho. E aqui entra a parte mais estratégica do pacto: as alianças. Você provavelmente conhece o empresário Luciano Hang, o dono da Havan. A figura dele é inconfundível. A FG entendeu que precisava unir a expertise de construção com o capital e a visão de mercado de grandes investidores. A parceria FG e Havan não foi apenas para construir um prédio. Foi para mandar um recado ao mercado. O One Tower é filho dessa união. Quando duas potências se juntam, o impossível vira apenas uma meta a ser batida. E os números? Vamos falar de dinheiro, porque o sucesso deixa rastros. Em 2024, a FG registrou um valor geral de vendas, o famoso VGV, de 2 bilhões de reais. Pense nisso. 2 bilhões em apartamentos vendidos em apenas um ano. E a margem de lucro? 34%. Isso é música para os ouvidos de qualquer investidor global. Mas eles não estão satisfeitos. O plano é, para 2025, saltar para um VGV de mais de 15 bilhões de reais. Como se dá um salto desses? De 2 para 15? É aqui que o pacto se revela por completo. Eles não vão apenas construir mais prédios. Eles vão quebrar a realidade. Eles vão reescrever o livro dos recordes. Prepare-se, porque agora eu vou te contar sobre os monstros que estão nascendo. O One Tower, com seus 290 metros, vai parecer pequeno. A FG está preparando o terreno para o Senna Tower e a Triumph Tower. Vamos focar primeiro no Senna Tower. O nome já te dá um arrepio, não dá? Ayrton Senna. O maior ídolo do esporte brasileiro, o homem que desafiava a velocidade, que buscava a perfeição em cada curva. A família Senna é extremamente protetora com a marca. Eles não colocam o nome Senna em qualquer coisa. Para eles associarem o nome do Ayrton a um prédio, esse prédio precisa ser, desculpe a palavra, feita. O Senna Tower é projetado para ter mais de 500 metros de altura. Você consegue visualizar meio quilômetro para cima? É algo que vai furar a camada de nuvens baixas. Ele não será apenas um prédio, será um monumento à superação. O design foi feito por artistas e engenheiros para evocar a velocidade, a aerodinâmica, a luz. Será, muito provavelmente, o residencial mais alto do mundo. Imagine morar no andar 120. Você não olha para a cidade, você olha para o clima. Você vê a tempestade chegando antes dela chegar na costa. E não para por aí. Existe o projeto da Triumph Tower e da FG Tower. A FG Tower promete ser um complexo de uso misto, com shopping, escritórios e a nova sede da empresa, com mais de 350 metros. É como se eles estivessem construindo uma cidade vertical dentro da cidade. A ideia é que você possa viver, trabalhar, comprar e se divertir sem nunca tocar o pé na calçada da rua, se não quiser. Mas por que as pessoas compram isso? Qual é o segredo emocional? Por que alguém paga 50, 60, 80 milhões de reais em um apartamento? Aqui está a chave mestra do sucesso da FG. Eles não vendem metros quadrados. Eles vendem a sensação de estar no topo da cadeia alimentar. Quando você compra um apartamento desses, você está comprando acesso. Acesso a um clube ultra exclusivo. Seus vizinhos são estrelas do futebol internacional, como o Neymar, grandes empresários do agronegócio, celebridades da internet. É um networking que vale mais do que o próprio imóvel. O elevador desses prédios é a sala de reuniões mais valiosa do Brasil. E por falar em elevador, lembra que eu disse que tudo era superlativo? Os elevadores desses novos projetos, como o do One Tower, sobem a uma velocidade de 6 metros por segundo. Você pisca e está no topo. É uma tecnologia que precisa pressurizar a cabine para você não sentir dor de ouvido por causa da mudança rápida de altitude. É o mesmo princípio de um avião. Você está literalmente voando para casa. Mas, como todo grande império, existe a polêmica. Muita gente critica a sombra na praia. Dizem que os prédios esconderam o sol. É uma discussão válida. Mas a FG e a Prefeitura de Balneário fizeram um contra-ataque genial. Alargaram a faixa de areia. Foi uma obra faraônica, trazendo areia do fundo do mar para criar uma praia nova, maior, que garantisse sol por mais tempo e espaço para todo mundo. Isso mostra o poder de adaptação. O problema surge, e a engenharia resolve. É o homem moldando a natureza para satisfazer o desejo de grandeza. Agora, vamos olhar para o futuro próximo, para 2025 e 2026. A FG tem na manga lançamentos como o Boreal Tower e o Horizon Residence.
cada um com uma identidade, mas todos seguindo o padrão AAA. O acabamento é insano. Mármores importados da Grécia, madeiras nobres, automação total onde você controla a casa inteira pelo celular ou por voz. O vidro das janelas tem tecnologia para bloquear o calor excessivo do sol, mas deixar a luz entrar, além de ser acústico para que o barulho do vento ou da cidade não perturbe o seu sono. É um silêncio de catedral lá em cima. O mais fascinante desse pacto secreto de dominação é como ele valorizou a cidade. Balneário Camboriú tem hoje o metro quadrado mais caro do Brasil. Passou Rio de Janeiro, passou São Paulo. Quem comprou um apartamento da FG na planta, lá atrás, viu seu patrimônio multiplicar 2, 3, 4 vezes. É por isso que os investidores amam a FG. Eles entregam. Não é promessa vazia. O prédio sobe, o acabamento é perfeito e o valor explode. Mas voltando ao Francisco Graciola e sua família. O que me emociona nessa história é a visão de longo prazo. Quando eles começaram a comprar os terrenos na Avenida Atlântica, décadas atrás, ninguém entendia. Eram casinhas velhas, terrenos baldios. Eles foram comprando, a banco de terrenos, o que chamamos de Land Bank. Hoje, eles são donos das esquinas mais valiosas da cidade. Eles viram o futuro antes de todo mundo. O pacto foi feito com o tempo. Eles tiveram a paciência de plantar para colher agora. E o que dizer do design? Os prédios não são caixotes quadrados. A FG trouxe escritórios de arquitetura internacionais para desenhar as fachadas. Olhe para obras recentes ou os renders do futuro. São linhas curvas, orgânicas, inspiradas nas ondas do mar, no vento, na velocidade. O Sena Tower, por exemplo, é uma escultura habitável. Isso embeleza a cidade. Transforma o horizonte numa galeria de arte a céu aberto. À noite, o show de luzes dos prédios da FG é um espetáculo à parte. O One Tower e o Infinite Coast iluminados criam uma identidade visual que você reconhece de longe, seja chegando de navio pelo mar ou descendo a serra pela estrada. Tem um detalhe curioso que poucos sabem: a segurança. Esses prédios são fortalezas. O nível de monitoramento, de controle de acesso, é nível militar. Afinal, as pessoas que moram ali precisam de privacidade total. Existem entradas exclusivas para serviços, garagens onde você sobe com seu carro esportivo quase até o apartamento em alguns conceitos, ou garagens preparadas para carros elétricos de última geração. É um ecossistema pensado para o futuro. E a sustentabilidade? Pode parecer contraditório falar de sustentabilidade com tanto concreto, mas os novos projetos buscam certificações verdes, reuso de água da chuva, painéis solares para as áreas comuns, gestão inteligente de resíduos. A eficiência energética desses gigantes é altíssima. Eles gastam menos luz para iluminar e refrigerar do que prédios antigos e baixos, proporcionalmente. É a tecnologia a favor do meio ambiente, dentro do possível. Agora, eu quero que você imagine o dia da inauguração do Sena Tower, daqui a alguns anos. Vai ser um evento mundial. O mundo inteiro vai olhar para o Brasil, para Santa Catarina. Não será apenas sobre um prédio alto. Será a prova de que a engenharia brasileira, a ousadia brasileira, não deve nada a ninguém. Nem aos americanos, nem aos árabes, nem aos chineses. A FG colocou o Brasil na Liga dos Gigantes. 8 dos 10 prédios mais altos do país são deles. Isso é um monopólio da altura. É o resultado do tal pacto de excelência. Você consegue sentir o peso disso? Uma empresa familiar, que começou do zero, agora dita as regras do jogo. Eles obrigaram todas as outras construtoras a subirem o nível. Se você quer construir em Balneário hoje, ou você faz algo extraordinário, ou você é ignorado. A FG elevou a barra para a estratosfera. E para você que está assistindo, o que isso significa? Significa que os limites são, muitas vezes, mentais. Francisco Graciola não aceitou o limite de ser apenas um barbeiro. A engenharia da FG não aceitou o limite da rocha ou do vento. A cidade de Balneário Camboriú não aceitou o limite de ser apenas uma praia de veraneio. Eles quebraram as barreiras. O estudo que fiz para trazer essas informações mostrou que a solidez financeira deles é absurda. Eles não alavancam de forma irresponsável. Eles têm caixa. Isso dá segurança para quem compra na planta. Em um país onde tantas obras param na metade, a FG entrega. E entrega antes do prazo muitas vezes. Isso gera confiança. E confiança no mercado imobiliário é a moeda mais valiosa que existe. Estamos caminhando para o final, e eu quero que você reflita. O pacto secreto da FG não é magia, é foco.
É a capacidade obsessiva de fazer melhor, mais alto e mais luxuoso. É acordar todo dia e pensar: como eu posso surpreender o mundo hoje? Balneário Camboriú se tornou um laboratório do futuro urbano. O que acontece lá dita tendências para o resto do litoral brasileiro. E no centro de tudo isso, como um maestro regendo uma orquestra de guindastes e betoneiras, está a FG Empreendimentos. Eles provaram que é possível transformar uma faixa de areia em uma mina de ouro. Eles transformaram o vento em aliado. Transformaram o concreto em desejo. Agora, eu quero te fazer você pudesse morar no topo do mundo, lá no último andar do futuro Sena Tower, a 500 metros de altura, qual seria a primeira coisa que você faria ao entrar no apartamento? Abriria um champanhe? Ficaria em silêncio olhando o mar? Ou ligaria para alguém para dizer eu consegui? Escreva aqui nos comentários. No topo do mundo, eu... E complete a frase. Quero ler os sonhos de vocês. Acredite, visualizar é o primeiro passo para realizar. Assim como o Sr. Francisco visualizou esses prédios quando ali só havia mato. E se você gostou dessa história de superação, engenharia e luxo, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Mande no grupo da família, mande para aquele amigo que é engenheiro, arquiteto, ou que simplesmente ama ver o Brasil dando certo. Vamos fazer essa história viralizar. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, o céu não é o limite, é apenas a vista da sua varanda. Nos vemos no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os segredos das coisas mais incríveis do mundo. Um grande abraço e até lá!